A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí aprendendo com histórias de adolescentes que foram instrumentos de Deus e foram usados para fazer a diferença no meio em que eles viveram. E hoje, meus amados, vamos aí estudar a lição de número 4, que tem como título Como pude desperdiçar os meus talentos? Na lição de hoje, nós vamos falar sobre Sansão, que foi ali escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele fora aí uma promessa da parte de Deus para os seus pais, pois a sua mãe era estéril. E embora o Altíssimo tenha exigido separação completa de Sansão, através do voto de Nazireu, o jovem juiz fez escolhas erradas ao longo da sua vida. Foi uma pessoa de um futuro brilhante, e tinha, um futuro brilhante pela frente. Mas ali acabou morrendo precocemente por causa das consequências dos seus pecados, das consequências das suas escolhas erradas. Por causa de suas escolhas erradas, Sansão acabou se afastando de Deus, ocasionando assim a sua própria morte. O texto bíblico da nossa lição se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 22. Esse texto serve como base para a lição que vamos estudar hoje. Se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura desse texto, Juízes, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 22. E o destaque da nossa lição se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 17, que diz assim: O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dado como promessa a seus pais, visto que sua mãe era estéril e não podia ter filhos. Sansão foi um grande líder e juiz do povo de Israel para combater os filisteus. Porém, seus erros e sua desobediência a Deus refletiram diretamente em seu destino, que infelizmente não foi dos melhores. Aprendemos nesta lição que devemos ter cuidado com nossas escolhas e levar a sério o chamado que Deus colocou em nossas mãos. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes do profeta Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando ali uma força sobre-humana. É difícil saber aí o significado do nome Sansão. No original, Shinshon, é possível que esse nome tenha sido aí derivado do hebraico Shemesh, que significa sol. Se for esse o caso, então, Sansão significa algo aí como pessoa solar, ou parecido com o sol. Mas existe também a possibilidade do seu nome ter sido derivado do hebraico Xamã, que significa destruir. Se essa sugestão estiver correta, então Sansão poderia significar destruidor. O que sabemos é que o nome Sansão foi lhe dado por seus pais, talvez ali fazendo uma referência antecipada sobre a sua força e energia miraculosa concedida pelo Senhor. O ponto 1 da lição: o menino será nazireu. Você sabe o que significa nazireu? Na Bíblia, nazireu
é o nome aí que é utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Não se sabe aí ao certo quando essa prática surgiu, mas tudo indica que a sua origem é pré-mosaica, isto é, antes de Moisés já existia essa prática. Os semitas já tinham ali o costume de deixar os seus cabelos compridos durante um tempo específico, a qual ali eles buscavam um auxílio divino. O voto do nazireado geralmente então era feito voluntariamente e compreendia apenas um período específico de tempo. Entretanto, existem referências em que os pais consagravam os filhos como nazireus por toda a vida, como é o caso de Sansão, o nosso tema da aula de hoje. A palavra nazireu significa algo como consagrado ou separado. Esta palavra vem do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, que significa separar, consagrar ou abster-se. O hebraico nezer, que significa diadema, coroa de Deus, às vezes é aplicado aí em referência aos cabelos compridos e que é característicos aí dos nazireus. Mas devido à sua consagração, o nazireu deveria ali cumprir uma série de restrições. O capítulo 6 do livro de Números fornece aí o texto base que auxilia na compreensão de como era o voto dos nazireus. Pode-se dizer então que esse capítulo registra aí um tipo de legislação completo do nazireado, onde podemos destacar ali alguns pontos, mas os principais são: os nazireus deveriam adotar a abstinência ao vinho e de qualquer outra bebida levedada. Os nazireus também não podiam cortar os seus cabelos durante o período do seu voto de separação. Quem fazia esse voto de nazireado não podia também aproximar-se de um cadáver, nem mesmo se fosse do seu parente mais próximo. De forma resumida, é possível dizer que, diferentemente de outros votos, o nazireado implicava ali numa consagração total a Deus. O corpo do nazireu era separado completamente para o serviço santo, de modo que esse tipo de consagração era semelhante àquela que era experimentado apenas pelos sacerdotes. Olha a importância que tinha o nazireu. O ponto 2, o segredo da força de Sansão. Mas qual que era, o segredo da força de Sansão? Será que o segredo da força de Sansão eram os seus cabelos realmente? Como já foi dito, Sansão era ali um nazireu e cresceu então recebendo treinamento espiritual adequado. Quando já estava crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam ali uma força física sobre-humana. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do nazireado e também honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição do seu voto e se aproximou de um cadáver, como está lá em Juízes capítulo 14, versículo 8. Ele tomou vinho quando ofereceu um banquete. Juízes, capítulo 14, versículo 10. E praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze. E também com Dalila. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo, numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus. Portanto, o segredo da força de Sansão estava na sua comunhão com Deus, na sua obediência a Deus,
pois era o Espírito de Deus que dava força para Sansão. Então o segredo de tudo é obedecer a Deus. Enquanto for obediente a Deus, for temente a Deus, Deus sempre vai estar ao teu lado, te sustentando, te fortalecendo, te protegendo. Assim como ele fez com Sansão, enquanto que ele guardava aí o voto do nazireado. Ponto 3 da lição, Dalila, sua grande ruína. Então Sansão ele acabou se envolvendo significativamente com Dalila. Essa mulher vivia perto da sua casa e não se sabe aí ao certo a sua nacionalidade, isto é, se ela pertencia ao povo de Israel ou ao povo ou aos filisteus, né? Ou então a outro povo que tinha ali próximo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou então um suborno para descobrir ali qual que era a fonte da força de Sansão, né? E contar aos filisteus. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida. Mas num determinado dia, após ali Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre a sua condição do nazireu e o significado dos seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto da sua aliança e o Senhor o desamparou. Sansão já havia se aproximado de cadáveres, já tinha quebrado um voto. Sansão já tinha se embebedado com vinho, já tinha quebrado o segundo voto. E agora Sansão vai quebrar o terceiro voto, que era o cabelo comprido. Por isso, a presença do Espírito Santo se afastou de Sansão e ele perdeu a sua força sobre-humana que ele tinha. Dalila, então, rapidamente chamou alguém ali para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Mais um ponto da nossa lição: tarde demais para fazer as escolhas certas. Então, após os seus cabelos serem cortados, Sansão foi capturado, porque ele tinha perdido as suas forças. Os filisteus o cegaram e o colocaram ali para trabalhar de maneira humilhante, moendo os grãos. Durante a festa nacional que era dedicada ao deus Dagom, os filisteus então levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão estava profundamente arrependido, porque ele fez coisas erradas e se distanciou do Senhor. Mas, meu querido adolescente que está me vendo, professor e professora da escola bíblica dominical, por causa do pecado o homem se afasta de Deus, não é verdade? Mas Deus nunca se afasta do homem. Mesmo o homem estando em pecado, Deus nunca se afasta do homem, sempre vai estar próximo. Basta um pedido, basta um clamor, basta um arrependimento. E Sansão clamou ao Senhor pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então, Sansão abraçou aquelas 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos que estavam ali presentes. Nesta ocasião estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, o seu pai. Queridos, Sansão perdeu o Espírito de Deus sobre a sua vida. Os seus cabelos não era a sua força,
era apenas um sinal, pois a sua força realmente estava em Deus, de quem ele ali esqueceu todo o tempo. Assim somos aí muitos hoje, recebemos unção, recebemos dons e não sabemos o que fazer com eles. Brincamos aí de sermos semideuses, achando que Deus estará conosco todo o tempo aí, mesmo se nós estivermos na desobediência. Então que aprendamos aqui com este homem que a nossa força, queridos, não está nos dons, nem nas maravilhas que nossas mãos ali aparentemente fazem. Porém, que a nossa vida e força estão em Deus, que a tudo vê e conhece, e a nenhum de nós deixa enganar. Pois somos enganados por nós mesmos e por nossa mente, que insiste em não nos deixar em caminho certo. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.